A paz do Senhor, professores e professoras da classe de juvenis, estamos aqui reunidos para mais uma EBD em Síntese Podcast. Estou hoje acompanhada da irmã Thais. A paz do Senhor, irmã Thais. Paz do Senhor, irmã Fernanda, paz do Senhor, professores, né, que estamos assistindo nesse momento. Estamos vendo uma lição muito importante, né, professora Fernanda, neste trimestre, né, que vai combatendo as ideologias, né, do mundo que estamos vivendo atualmente. E a lição de hoje é evolucionismo e criacionismo, né? Isso, a lição de número 7, que já nos traz uma passagem bíblica marcante, que diz: Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Essa passagem está em Isaías, capítulo 45, versículo 12. A própria lição, ela já de início sugere a leitura bíblica em classe, que pelo título o professor com certeza já vai fazer referência a Gênesis, em seu capítulo 1. A lição também sugere Salmos 19 e Romanos, capítulo 1, dos versículos 18 a 20. Os objetivos principais dessa lição é, primeiro, definir a teoria da evolução. Segundo, enfatizar que Deus é o criador de todas as coisas. E terceiro, reafirmar que o homem foi criado por Deus, não sendo possível ter evoluído de outras espécies. São esses três principais objetivos que essa lição irá se debruçar e que eu e a professora Thais iremos discutir e comentar neste episódio do EBD em Síntese Podcast. É Vamos verdade. lá. Então, né, o primeiro objetivo é falar a respeito da teoria da evolução. E, assim, não é novidade, não é um assunto novo, né? Acredito que todos já viram isso na escola, ouviu falar sobre a teoria da evolução, é algo que a gente já vê há muito tempo, né, sobre essa teoria. E acredito que já tenha, atualmente, tem caído muito mais por terra do que antigamente, né? Eu acho que antigamente se cria isso, era algo muito forte, né? Que precisava ser combatido de uma forma mais forte, mas hoje já não é tão forte assim, né? Mas ainda é interessante que se traga à tona esse assunto para que os nossos alunos, né, eles possam ter fundamentos, ter um alicerce bom para combater alguns tipos de pensamento, embora alguns ainda tomem e tragam isso para dentro das escolas, da faculdade. É importante a gente saber com o que a gente está lidando, né? E eu acho muito interessante que eu ouvi até, e inclusive até uma recomendação, professor, é que você procure no YouTube Adalto Lourenço, Criacionismo versus Evolucionismo. São 2 horas de aula dele, mas assim, eu acredito que se você estiver ali fazendo qualquer outra coisa e colocar para ouvir enquanto você está fazendo outras coisas, você vai se enriquecer muito das coisas que ele traz, né? Porque ele traz detalhadamente, refutando cada coisinha que a teoria da evolução vai trazendo. E eu achei interessante uma coisa que ele falou, que nós geralmente cristãos queremos combater a ciência, digamos assim, com teologia. Mas o certo é a gente debater, rebater ciência com ciência, né? Porque muitas pessoas não creem na Bíblia, não creem na palavra de Deus. Então, como é que isso para ela não faz diferença alguma? Então, a gente tem que mostrar na ciência que a ciência, na verdade, mostra que a Bíblia é verdade. A ciência mostra que Deus é o Criador, né? Quando nós olhamos para a criação revela o seu próprio Criador, inclusive até na leitura bíblica. Em Salmos 19, 1 ao 3, fala: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. É dizendo assim, a natureza, a criação revela quem o fez, né? Então, é interessante que a gente mostre com a ciência que a Bíblia, o que a Bíblia fala é verdade, que o que nós cremos é verdade. Tá? Então, professor, eu acho muito interessante que vocês tragam na aula, que vocês se debrucem a trazer esses pontos que a teoria da evolução vai mostrando, e vocês refutem com a própria ciência. E a gente está falando aqui
Afinal de contas, o que é a teoria da evolução, professora Fernanda? Importante destacar, né? Até porque a teoria É, da evolução provavelmente vai ser algo que os seus alunos eles já terão visto. Nas escolas seculares, provavelmente eles já tenham se deparado com essa teoria da evolução. E é importante a gente destacar que o nosso ensinamento dessa verdade que os cientistas, os criadores, os defensores dessa teoria à época colocam como a verdade provável, e isso causa uma confusão na cabeça dos nossos alunos, é que eles não devem ignorar os ensinamentos dos professores seculares, até porque eles têm as obrigações nas escolas, e essa não é a intenção, esse não é o objetivo. Mas nós devemos cumprir com o nosso dever de cristãos, e isso precisa ser deixado claro para os nossos alunos, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e de prática. Então, nós devemos, ao contrário, preparar os nossos alunos para os desafios que eles irão encontrar e enfrentar, porque na escola secular eles se depararão com a teoria da evolução. A teoria da evolução, que os professores, certamente, ao se debruçar na lição, verão que ela também é chamada de darwinismo, ela surgiu ali em meados do século XIX, e como a professora Thais colocou, naquele tempo, naquele período, essa teoria ela ganhou muita força, porque foi ali onde os ateus eles começaram a manifestar, né, abertamente as suas crenças, por isso que essa teoria ela ganhou tanto espaço, tanta visibilidade naquela época, o que não vem acontecendo mais nos dias de hoje, porque a cada dia ela deixa de ser cada vez mais desacreditada e refutada, e não passa de uma teoria, né? E eu fui buscar esse conceito de teoria, que segundo o dicionário é um conjunto de conceitos que tenta explicar alguma coisa, que tenta explicar, não prova nem explica, tenta explicar, né? Então, essa teoria, ela diz que o ser humano nada mais, nada menos passou a existir derivado de matérias que já eram pré-existentes, que passaram a existir por um acaso, se formando e se transformando pouco a pouco ao longo dos milhares de anos. Isso é o que diz essa teoria. Os seres vivos eles surgiram de um ser unicelular formado por meio de uma combinação aleatória de uma matéria sem vida. Isso é o que diz essa teoria, né? E essa teoria ela é completamente antibíblica. E a própria lição, lá já no finalzinho, quando ela está para um quadrinho que tem assim, para concluir, ela diz: a teoria da evolução é totalmente antibíblica. É nosso dever como cristãos que crer que Deus é o criador de todas as coisas e defender a nossa fé com sabedoria. Detalhe, não nos envolvendo em discussões desnecessárias, porque assim como Paulo escreveu a Timóteo, fique longe das discussões tolas e sem valor, que sempre acabam em brigas. Nós sabemos a nossa verdade. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas, porque nós somos pautados na verdade bíblica. E pela nossa fé, nós cremos que Deus criou todas as coisas, e como a própria lição diz, ele criou do nada. Inclusive, professora, vale destacar que dentro da ciência, quando você fala que algo é uma teoria, pode-se dizer que a teoria da evolução nem teoria é, porque a teoria ela precisa ser testada, ela precisa ser, né? A ciência vai muito disso, de você conseguir testar as coisas para poder comprovar se aquilo é ou não é. E como ela não pode ser testada, nem teoria ela deveria ser chamada, né? Então, ela poderia ser falada de a hipótese, né, de Isso, evolução, né, que Darwin traz. Inclusive, o próprio Darwin, ele fala que é uma teoria, que você não vai ver em nenhum momento ele afirmando como verdade, né? O que acontece é que muitas pessoas, para desacreditar ou por vontade própria, por não querer crer na existência de um Deus, por não querer se submeter às leis divinas, acabam criando teorias, criando hipóteses, criando ideologias que se enquadrem às suas próprias vontades, para que eles se sintam mais confortáveis dentro daquele, se encaixando naquela bolinha que eles criaram para eles. Ah,
se Deus não existir, então eu não preciso me submeter às leis divinas, não preciso me submeter às regras que Deus criou, então eu posso viver da maneira que eu quiser, com a consciência limpa, digamos assim, né? Sendo que independente se você crê que Deus existe ou não, independente de você dizer, não, mas eu acredito que na evolução, isso não vai mudar a verdade, né? Você só vai estar se enganando. Então, não vai alterar a verdade é absoluta, né? Inclusive, eu tenho outro livro para recomendar, outro livro não, outra sugestão para vocês estudarem, professor. Vou até compartilhar aqui, que é um livro que é muito interessante, eu acho que todo professor, quando dá essa aula, tem que recomendar para os alunos. Vou até compartilhar aqui. Pronto. Esse livro aqui é excelente, que é de Norman Geisler, que está intitulado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Esse livro é muito bom. Eu já li ele, assim, e ele refuta muitas coisas que a ciência ateísta prega, né? Então, ele vai refutando cada pedacinho e mostrando que realmente como a natureza revela a essência de Deus, revela Deus, né? E, inclusive, ele vai mencionando algumas coisas assim sobre as leis da natureza, né? Que vai mostrando a organização, mostrando que a natureza revela que existe um ser inteligente por trás de tudo aquilo, né? E eu acho que é sempre interessante trazer para os alunos o seguinte: já imaginou se a gente está numa estrada, tem um caminhão, que dentro desse caminhão ele tem farinha, tem ovos, tem fermento, tem manteiga, açúcar, tá tudo lá, mas tá tudo separado. Aí, de repente, esse caminhão sofre um acidente, capota, e quando abrem esse caminhão, dentro tem um bolo prontinho feito. É isso que a teoria da evolução prega, que tudo surgiu de uma grande bagunça que foi se juntando assim ao acaso, sendo que não faz o menor sentido. Um bolo, para ele ser feito, ele precisa de um ser inteligente por trás, precisa de uma mão que saiba medir a quantidade certa de farinha, pegar a quantidade certa de ovos, de açúcar, fermento, botar ali tudo direitinho, misturar, colocar na temperatura certa, no tempo certo, para que o bolo saia perfeito, no ponto perfeito. Então, a criação é exatamente isso. Se você for olhar, a distância que nós estamos do Sol é a distância perfeita para a sobrevivência humana. Se fosse um pouquinho perto, nós estaríamos fritos. Se Verdade, fosse um pouquinho mais literalmente. distante, nós congelaríamos, né? Então, também tem a capa de ozônio, né? A camada de ozônio que protege também a camada ali protege contra, né, as questões solares. Tem Júpiter, que serve como um aspirador de meteoros, para que os meteoros não caiam no nosso planeta, né? Tem Verdade. a Lua, que controla ali as marés, para que o mar não venha invadir além do que deveria, né? Então, assim, a gente vai vendo isso sem falar, Fernanda, professora Fernanda, se a gente for parar para pensar numa gestação, por exemplo, né? Do nosso corpo criar outro ser de uma forma tão organizada e tem a placenta. Um dia desse eu vi um vídeo mostrando a placenta, o cordão umbilical, na verdade, mostrando cada função que tem duas veias e uma artéria, que cada um tem uma função e tem uma parte gelatinosa que protege o cordão umbilical. Gente, isso surgiu do acaso? Você De me uma dizer explosão, de uma uma evolução, explosão. Imagine, de nós uma somos evolução seres de células. inteligentes, né? Que nós pensamos, criamos, mas nós surgimos de um macaco, né? Não faz sentido. A gente Verdade. pode ver que o que acontece? Existem espécies que se adaptam ao longo do tempo, mas não existe uma espécie que se transforma em outra espécie. Isso, Isso não exatamente. existe. As células continuam as mesmas. E nós Exatamente, continuamos seres humanos e macacos continuam macacos. Como exatamente. Pois é, explicar a como base da explicar vida? isso? Deus criou todas as coisas. E como a Sim, professora Thais bem colocou, Deus criou todas as coisas de uma forma planejada e ordenada. é, Não foi nada do acaso, como a teoria da evolução ela é.
tudo foi realizado pelo poder da palavra de Deus. Ele se organizou, ele se planejou para criar tudo o que foi feito. Deus criou todas as coisas a partir do nada. E eu convido os professores a lerem com seus alunos a palavra de Deus que está escrita em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, para os fazerem refletir, porque nós estamos vendo que a aula ela vai ser bem reflexiva. E quando nós lemos o capítulo 1 de Gênesis, lá no versículo 2, nós vemos que a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus criou todas as coisas a partir do nada. Não como na maioria das criações humanas, que algo se cria a partir de algo já existente. Deus criou tudo o que nós vemos, e nós mesmos, o ser humano, a partir do nada. E como está escrito em Hebreus, para fazer com que os seus alunos reflitam ainda mais, é pela fé que nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Isso está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. E é interessante, professora, quando a gente lê Gênesis, que a gente vai vendo ali o primeiro, segundo, terceiro dia que Deus vai criando, né, separando terra das águas, criando a vegetação, a gente vê que nos primeiros dias Deus está criando todo um ecossistema, todo um ambiente para o homem e para todo ser vivente, na verdade. Depois ele cria os animais, depois vem a criar o homem, né? Então ele vai criando um ambiente todo propício para a existência do ser humano, né? Como é que isso surgiria de matérias já pré-existentes, sem nenhuma inteligência? Existe aquela matéria ou uma explosão e de repente tudo foi se criando e sendo criado no momento certo, na dosagem certa. Assim, não faz sentido. Por isso que o livro, quando fala que não tenho fé suficiente para ser ateu, isso é basicamente isso. Eu preciso ter mais fé para crer na teoria da evolução, no ateísmo, do que para crer na palavra de Deus, porque é muito mais lógico, é algo que tá escancarado na nossa face, assim que existe um ser inteligente por trás de tudo. Tanto que se a gente for ver nas civilizações antigas, todos sempre colocam uma divindade para explicar a criação de tudo, né? Nunca alguém diz, ah, não, tudo surgiu do nada. Eles logicamente criam, não, tem que ter algum ser inteligente, tem que ter alguma divindade, alguém superior a todos nós, para que tudo isso que nós vemos exista, né? Então é óbvio que existe um ser divino, existe um design inteligente, né, por trás de tudo do que nós vemos. E isso também está lá na lição, e isso também precisa ser deixado claro para os nossos alunos, porque eles precisam ter argumentos para refutar Isso. esse tipo de teoria que chegar ao seu conhecimento como uma verdade aceitável. Porque a nossa única verdade é o que está escrito na palavra de Deus. E como a professora Thais colocou no começo, essa teoria do evolucionismo, que eles chamam de teoria do evolucionismo, está sendo cada vez mais refutada, desacreditada, porque a ciência até hoje não conseguiu prová-la, né? Por isso mesmo, ela também não pode ser chamada de ciência, não existindo, então, uma comprovação específica dela, como ela bem colocou, os próprios adeptos e influentes dessa teoria, eles passaram a afirmar que deveria, sim, existir o que eles chamavam de ser superior, alguém responsável por dar origem a todas as coisas. Foram os próprios adeptos da teoria do evolucionismo que passaram, né, a acreditar que sim, existia um maestro do universo, existia um ser superior responsável por ter criado as coisas de onde as outras preexistiram. E Voltaire, Einstein, todos eles, adeptos dessa teoria à época, passaram a acreditar nisso. Mas nós sabemos quem é esse ser supremo, quem é esse maestro do universo. É o nosso Deus, esse Deus que nós servimos,
esse Deus que precisa ser glorificado por todas as coisas que ele criou com amor, pensando em cada detalhe, nos mínimos detalhes. Esse ser que conhece cada estrela pelo nome, esse ser que tem o controle de todo o universo na palma da sua mão. Que sabe quantos fios de cabelo cada um de nós temos. Exato. E somente através da permissão dele, é que uma folhinha calhada da árvore no chão, é esse ser que eles denominam de ser superior. É Deus, é o nosso Deus. Então, é inconcebível para um cristão acreditar que o homem e que tudo o que existe na face da Terra foi criado, veio de uma teoria que diz que tudo se evoluiu através da matéria, das células, ou de uma explosão, simplesmente, porque nós sabemos quem é o nosso Criador, quem criou todas as coisas. Glória a Deus por isso. Amém. Inclusive, meu pai, ele costumava dizer que, às vezes, quando ele começava a falar sobre isso, algumas pessoas ficavam, opa, peraí, pastor, como assim? Ele dizia assim, gente, eu acredito na teoria do Big Bang, da explosão. Eu acredito que quando Deus falou haja luz, houve um grande Big Bang. Tipo, uma grande explosão, né? Então, tudo que é importante também que o professor traga para os alunos que a ciência ela não é inimiga do cristão, não deve ser inimiga do cristão, porque tem se colocado muito isso, como se a ciência fosse contrária a tudo que tem a ver com religião, com o que é cristão. E, na verdade, não. Na verdade, a gente tem que pegar a ciência como uma aliada. Por que que é ciência? É estudar, é ir atrás, é você pegar as coisas e testar e ver se é isso mesmo. Claro que a gente não pode dizer que a ciência revela a existência de Deus. Ela não tem como comprovar. Olha, isso assina aqui, está aqui. Porque a gente precisa ter fé. Então, é pela fé que nós cremos, né? Mas se a gente passa para pensar na questão das evidências que Deus nos dá da sua existência, são óbvias. Por mais que a ciência não consiga atestar isso. Mas a ciência também não consegue atestar que Deus não existe. Né? Então, assim, a ciência é a nossa aliada. Como eu falei no início, a gente tem que responder à ciência com ciência para aqueles que acreditam na ciência, né? Então, é mostrar cientificamente como todas as coisas são ordenadas, como existe toda uma organização, toda uma classificação. A gente vai vendo tudo, as categorias, né, de animais, espécies, tudo bem classificadozinho, organizado. Todo mundo tem seus comportamentos específicos, seus hábitos específicos, né? Então, assim, não tem como isso ter surgido do nada. E eu acho interessante passar aqui no vídeo, eu vou transmitir um vídeo aqui, que o professor pode até passar também em sala de aula, é interessante, que vai mostrando o macro e o micro universo. E assim, é um vídeo que depois que você assiste, você fica bem reflexivo. E eu vou transmitir aqui.
Interessante, né? Que Deus maravilhoso, esse que a gente serve. Agora me diga uma coisa, quem é capaz, depois de assistir um vídeo desse, de que surgiu do nada, ao acaso? Me diga, como é que a pessoa tem a audácia de dizer uma coisa dessas, né? É verdade. Porque a gente vai vendo desde o mundo macro até as coisas minúsculas, o micro, Verdade. tudo tem lei, né? A gente vê que existe uma lei que rege a natureza. E a gente Isso. não vê na teoria da evolução leis. Não existe lei da evolução. Não existe. Né? Então, é muito, assim, com certeza o que a gente passou aqui são detalhes, são uma coisa ou outra que a gente, né, discutiu aqui na aula, mas existem muitas coisas que podem ser refutadas. É um assunto, assim, bem denso, que dá para você levar uma aula riquíssima para os seus alunos. Por isso eu recomendo que vocês podem ir atrás do livro de Norman Geisler, tem na Amazon, a Amazon entrega rapidíssimo os produtos deles. Tem na CPAD, inclusive, também o livro, se vocês quiserem adquirir. É importantíssimo vocês trazerem conteúdo, trazer referência também de livros, de ações mesmo, de professores, né? O Adalto Lourenço, se eu não me engano, ele é formado em física, se eu não me engano, em outra área também. Então, são pessoas assim que têm tem um peso, né? Gabarito, né? Tem um Gabarito. gabarito quando falam sobre o assunto. E assim, a aula de Adalto Lourenço, tanto que são 2 horas de aula, ele vai trazendo detalhadamente cada coisinha que a teoria da evolução traz, ele vai refutando com a própria ciência. Então, assim, é riquíssimo. E para quem entende, pode colocar até no 2x para ver mais rápido. Isso. Para adiantar, eu acho que o período que a escola dominical disponibiliza para o professor dessa aula aqui vai ser muito pouco para o que você tem para explorar aqui nessa aula. Porque tem muita coisa, como a professora Thais disse, para se explorar, né? Além de tudo que nós já conversamos até aqui, tem o fato também que nós devemos deixar os nossos alunos cientes de que eles precisam amar a criação de Deus. Eles precisam amar tudo que Deus criou. Isso inclui os animais, isso inclui o meio ambiente, isso inclui o próprio ser humano, abrindo mão dos possíveis preconceitos que possam existir, porque todos os seres humanos foram criados em imagem e semelhança de Deus. Então, eu tenho que amar o meu irmão, independente de qualquer circunstância, independente de cor, de raça, né? Tem também um outro ponto a ser levantado pelo professor, que é o fato de que lá no início Deus criou, Deus fez tudo perfeito, a criação de Deus era perfeita, até o pecado entrar no mundo. Isso precisa também ser deixado claro aos nossos alunos, é mais uma reflexão para eles, porque Deus criou tudo perfeito. Tudo era perfeito até a queda, até o pecado entrar no mundo. E perfeição novamente, nós só iremos ver lá no céu. Nós só iremos ver a perfeição agora, ela só vai poder ser vivida lá no céu. Mas no início Deus criou tudo perfeito, né? E aí
O pecado entrou no mundo através da história que todos nós já conhecemos. Quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, enganados pela ilusão de se tornarem semelhantes a Deus. Isso, nós fomos feitos imagem e semelhança, isso precisa ser explicado direitinho a eles. Mas como assim, professora? Se nós somos feitos imagem e semelhança de Deus? Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva também. Mas a glória é só dele. A glória dele ele não dá a ninguém. E ninguém é digno de usurpar a glória de Deus. Então, imagem e semelhança, todos nós fomos feitos. E é Mas importante dizer a glória, diferença de semelhança entre semelhança e igualdade, né? Você exatamente. ser semelhante a Deixar alguém é muito claro. diferente de você ser igual a alguém, né? Exatamente. E foi nisso que o pecado entrou no mundo. Então, aquela perfeição que lá no início existia antes da queda, nós viveremos novamente, mas só lá no céu, juntinho de Depois de novos céus e nova terra, né? Deus, glória. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. E para finalizar, já que o tema da lição é evolucionismo e criacionismo, nós já tratamos o tempo inteiro da teoria da evolução, do evolucionismo, nós precisamos falar sobre o criacionismo, que Sim. também é título da lição, mas se contrapõe ao evolucionismo. O criacionismo, ao contrário do evolucionismo, não é uma teoria, não. Porque o criacionismo é legitimado pela palavra de Deus. Pelo criacionismo, nós sabemos que no princípio criou Deus os céus e a terra, como nós já colocamos aqui hoje. O criacionismo, onde Deus criou todas as coisas, esse criacionismo é legitimado pela própria palavra de Deus. Lá em Gênesis, capítulo 1, primeiro versículo da Bíblia, nós já vemos legitimado o criacionismo, quando ele diz que Deus criou todas as coisas e criou do nada, como nós. E é interessante porque é algo que Deus fez questão que fosse passado de gerações a gerações, né? Deus sempre fala, quando a gente vê a história de Israel, Deus sempre falando para o povo, olha, contem essa história para os seus filhos, que seus filhos contem, sempre assim, repassem os ensinos que eu passo a vocês, tudo que é revelado a vocês, repassem para as gerações seguintes, né? E isso é repassado até nos dias de hoje. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas, né? E Deus revelou isso há muito tempo atrás, né? Deixou nas Sagradas Escrituras essa revelação, dizendo, olha, fui eu que criei tudo, né? E como eu falei, por mais que a ciência não consiga comprovar a existência de Deus, ela também não comprova a inexistência dele, né? Então, cabe a nós estudar, né, e ver. Eu acredito que o crente ele tem que se apegar muito à palavra de Deus e a gente vê também que a palavra de Deus ela é ciência. Muito antes de se descobrir que a Terra ela era esférica, Deus já falava sobre a Terra, que Deus se assentou sobre o globo terrestre, né? Na época, quando se acreditava, há um tempo atrás, se acreditava na Terra plana. Tem gente ainda que quer trazer isso de volta, né? Mas isso é algo de muito tempo atrás. E depois que a Bíblia já tinha falado há muito tempo do globo terrestre, depois que foram descobrir que a Terra era esférica. Ou seja, a Bíblia já traz ciência ali, revelando muitas coisas que ao longo do tempo os homens foram descobrindo, né? Quando já estava sendo revelado ali na palavra de Deus, né? Então a gente vê que a palavra de Deus ela traz as leis, não só as leis morais, né? Os princípios morais, mas traz as leis da natureza também. Ele fala muito sobre essa questão de nós quando reparamos o tempo, quando vai chover, né? Os sinais que o tempo nos dá, Isso. quando a chuva está próxima. Enfim, a Bíblia nos traz muitas leis, muitas instruções, que quando a gente vai olhar para a ciência, inclusive na psicologia, tem muita coisa da psicologia que já está na Bíblia, Isso. que a gente traz sobre como viver bem em sociedade, como viver bem com nós mesmos. A Bíblia já traz isso, né? E que depois é que o ser humano vem descobrir, vem trazer isso. Se já tivesse lido na Bíblia, já tinha descoberto, É né? Se verdade. todos fossem
seguissem a Bíblia, todo ser humano seguissem a Bíblia piamente, não teria tantos problemas, né, no nosso mundo de mais relações, de não saber cuidar do meio ambiente, de não saber cuidar dos animais, de não saber se relacionar, né, problemas econômicos não existiriam, não é verdade? O livro mais antigo do mundo é ao mesmo tempo mais atual. Mais atual, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e aí a Bíblia nada mais é do que a palavra de Deus, né? E é para verdade. finalizar a lição, para finalizar a lição, que o comentarista deixa uma reflexão, Eita. a lição ela já é toda reflexiva. E para finalizar a lição, o comentarista vai lá e joga uma outra reflexão para os nossos alunos. Sabe qual é ela? Como é que os evolucionistas explicariam a presença de alma e de espírito, e não pela criação divina? É verdade. Como? Como Porque explicar a psique pela matéria, né? isso, porque como Paulo escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, 23, o Senhor nos fez como uma parte material, nosso corpo físico, mas também nos fez de uma outra parte, a imaterial, a nossa alma e o nosso espírito. Isso não tem como advir de uma explosão. Isso Verdade. também não tem como advir de uma evolução das células de um macaco. Então, assim, essa lição ela é altamente reflexiva e é isso o que o comentarista espera que nós exploremos em nossos alunos. Vamos colocar eles para refletir, para interagir, para perguntar mesmo, o momento é esse. A lição ela deixa lá na hora da revisão algumas perguntas, eu costumo fazer sorteios, eu pego lá os alunos que estão presentes na sala, boto os nomes deles numa urninha, puxo, e o nomezinho sorteado fica responsável por responder uma das perguntas que está lá na última página. Isso faz com que eles interajam, com que eles fixem o conteúdo, ao mesmo tempo com que eles participem, né, da aula. Então, professores, saibam explorar muito bem esse tema. Eu, assim, adorei estar aqui nessa oportunidade, participando desse momento, junto com a professora Thais, comentando um tema tão importante como foi o tema dessa lição. E para finalizar e para concluir, eu só gostaria de dizer que Deus nos criou com um propósito, vivermos eternamente ao seu lado como filhos amados. E que bom ser digna disso, digna de ser considerada e ser chamada de filha de Deus. Por isso, nós devemos ter uma vida de adoração a esse Criador que tudo fez e de todos os dias, além de nos criar, supre todas as nossas necessidades, porque é Ele, pela mão dele, que tudo criou, que nos sustenta todos os dias. Então, para todos vocês, a paz do Senhor, até uma próxima oportunidade. Esperamos ter contribuído com vocês, professores, nessa aula, que eu tenho certeza que será tão rica. Que Deus continue abençoando o ministério de todos vocês. E a paz do Senhor, irmã Thaís. Paz do Senhor. E professores, orem por seus alunos, orem para se preparar para a aula de vocês, para que Deus oriente vocês, dê sabedoria a vocês no conduzir ali da aula, porque às vezes a gente se prepara, né, professora? É Mas às vezes verdade. o Espírito Santo pega a gente tem que estar preparado para ser usado pelo Espírito Santo, né? Então, ore antes de se preparar, além de estudar, inclua muita oração e principalmente pela vida dos seus alunos, né? E foi um prazer também para mim, professora, estar aqui gravando Amém. com você. E se Deus quiser, estaremos em outras gravações aqui também, falando sobre essa revista que está riquíssima. Amém? Então, a paz Amém. do Senhor, até a próxima. A paz do Senhor. Tchau.